meus caros irmãos, irmãs, vamos fazer um estudo nesta noite do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é um dos temas, um dos temas importantíssimos para nós, que temos a doutrina espírita como guia, como orientação das nossas vidas. E falar desse tema significa dizer que nós acreditamos no reino de Deus, e que esse reino de Deus não é uma coisa distante de nós, ele não está num outro plano, num outro lugar, está aqui entre nós mesmos, Na medida que nós nos preparamos, nós somos capazes, de ver esse reino. Isso não é uma coisa mítica, não é uma coisa simbólica, uma coisa verdadeira. Quando se fala de todas essas questões, por exemplo, que o Laude falou, nós vemos que nós ainda não estamos no reino de Deus, Nós estamos num reino que precisa ser trabalhado, que precisamos alcançar esta dimensão. Mas para também entrar nesse reino, tem que nascer de novo. Então, vocês vejam, significa dizer que nós vamos nascer, viver, reproduzir e vamos partir, não vamos morrer, mas vamos passar para um outro estágio e que vamos nascer de novo. Todos nós já nascemos uma vez, já nascemos duas, já partimos, já estamos aqui há muito tempo, Considerando que a Terra é um plano de provas e expiações, então nós estamos aqui evoluindo. Muitas pessoas dizem, mas a Terra é uma prisão, é um hospital. Necessariamente não. A Terra está mais para um educandário, para uma escola, para um aprendizado, do que mesmo. E no aprendizado a gente também sofre, a gente tem que aprender, a gente tem uma série de coisas que fazer e passa por algumas dores, alguns sofrimentos do ponto de vista físico, E isso não significa que seja um hospital, que seja um manicômio ou alguma coisa assim. Não, a Terra é uma bênção, é uma escola maravilhosa onde nós viemos para aprender. Mas essa questão de nascer de novo significa o quê? Reencarnar, voltar, não é? Encarnar, desencarnar, como é a expressão que nós usamos, Nós somos, pelas teorias reencarnacionistas, de que nós vivemos esta vida e vivemos outras vidas e já vivemos outras antes desta. Então, o nosso entendimento é esse, de que a vida não termina, que ainda que a gente parta, que a gente morra, como se diz, não existe assim um término das coisas, existe uma continuidade, uma passagem para uma outra caminhada, E nós nunca vimos tantos partirem como nós estamos vendo nestes 2 últimos anos, Por tantas razões, não é pela doença que está no mundo, é por outras razões, Muitos. Então nós vemos assim que isso, as pessoas muitas vezes estão assim chocadas, Como é que tantos em tão pouco tempo desencarnam? Mas é um processo nosso de evolução, que vai ser para cada um de nós. Então nós estamos aqui num processo de preparação. Isso já vem sempre desde o início dos tempos. Jesus falava sobre essa questão, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, esclarecendo as pessoas na medida do conhecimento e da compreensão que cada um tinha. Ele falava das coisas simples do dia a dia, mas também ele lançava questões para o futuro, para a pessoa pensar e para a pessoa ver, porque naquele momento ela não enxergaria. Tinha ouvidos, mas não tinha ouvidos de ouvir, não ouvia ainda com o Espírito. Mas ele lançava já questões. Quando ele diz isso, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele provocou uma revolução. Entre os padres da igreja, entre os doutores da lei, entre eles mesmos, os discípulos, enfim. O que seria isso? Como que vai nascer de novo?
E nessa época, então, eles ficavam muito preocupados, né? Porque as coisas que Jesus fazia era de espantar, e era na época, eles ficavam assim, quem é esse homem, né? Que vem lá de um lugarzinho bem pequeno, enfim, e que faz essas coisas todas. Então, Herodes, o tetrarca, outros homens também, queriam saber afinal quem ele era. Eles sabiam que já tinha havido profetas antes de Jesus, Elias, e todos os profetas, enfim, mas esses todos já tinham morrido, já tinham desencarnado, né? E eles ficavam vendo que Jesus fazia coisas além daquelas coisas que esses profetas faziam. Não só profetizava, como ele fazia também, as ações dele eram ações muito fortes, não é? Fazia coisas de espantar, dizia coisas que as pessoas ficavam, e coisas com lógica, e aquele pessoal todo lá ficava assim extremamente preocupado, o que ele quer, não é? E então aqui eles queriam saber quem era Jesus, afinal, se ele era Elias, quem ele era, que profeta, enfim, porque eles tinham, os judeus, a grande maioria, a não ser só os saduceus que não acreditavam, eles acreditavam na ressurreição. A reencarnação para eles não era clara ainda, nem podia ser, né? Mas eles acreditavam na ressurreição, que era voltar um corpo que já morreu à vida. Eles acreditavam nisso, que um corpo morto poderia voltar, né? Um corpo que já não tinha mais condições poderia voltar. Então eles acreditavam na ressurreição e que mais tarde eles iam compreender como reencarnação, né? Então, essa questão ficava muito... Para eles não era assim muito difícil, para os judeus que acreditavam, né, pelos dogmas judaicos, eles acreditavam nisso, na ressurreição. Muita gente acredita na ressurreição hoje ainda com aquele sentido, né, que nós não acreditamos, e nem a ciência, nem é possível que se dê. Não é? A ressurreição seria uma pessoa desencarnar, morrer, e depois de algum tempo ela voltar naquele corpo. Impossível, não existe. É impossível porque há uma degradação toda do corpo físico, né, da matéria, ela se mistura às outras matérias do plano e não tem possibilidade. O que será que existiria? Como viriam? Mas eles tinham certeza que Jesus era alguém muito especial, que João Batista também tinha coisas dos profetas, quem eram eles, de onde tinham vindo. Então, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara entre os mortos, João Batista, outros que Elias apareceu e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Eles falavam em ressurreição, mas era a mesma coisa que reencarnação. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse de quem eu ouvi falar tão grandes coisas? Ele tinha vontade de vê-lo. Então, aquela história toda do João Batista lá, que deu todo aquele problema com a família dele lá, com a mulher dele, enfim, que acabaram pedindo a cabeça de João. João Batista, primo de Jesus, que também fazia um trabalho na mesma altura, no mesmo nível do trabalho do Cristo. Então ele nos convencia como é que eu vi a cabeça dele naquela maneira. E esse Jesus aí é bem parecido com ele. Não? O que aconteceu? Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: que pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha? Mas Jesus não respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu declaro que Elias já veio e eles não o trataram como se lhe aprove. Eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista de que Jesus estava falando. Exatamente, eles tinham, né? Eles tinham esse conhecimento não profundo, eles não conseguiam assim desenvolver, e depois a gente só vai entender plenamente a reencarnação quando vem a doutrina espírita, quando vem o espiritismo, né? Porque Jesus lançou várias coisas sobre a questão da reencarnação e começa dizendo aqui
que João era Elias, que ele tinha vindo e eles não reconheceram. Né? E porque não convinha, né? Não convinha porque, como Jesus, João Batista também, eles queriam o quê? Uma mudança no comportamento, uma mudança na lei mosaica, uma mudança na maneira que aquele povo vivia, nas crenças, nas práticas grosseiras, e enfim, todas aquelas adorações que eles tinham, enfim. Então, eles acreditavam, inclusive, que Jesus tinha vindo, assim como João também, que eles iam tomar lá o governo do Herodes, lá do tetrarca, que ele ia tomar o governo, que ele era uma questão política também, não era uma questão só de humanidade, uma questão de amor social, enfim, não, ia muito além disso. Né? Eles acreditavam que Jesus vinha para tomar aquele governo dele e acabar com o governo. Na verdade, isso iria acontecer se o povo começasse, como começou, a querer mudar as coisas, não é? A querer mudar o comportamento, a mudar a forma de vida, a maneira como eles tratavam as mulheres, as crianças, não é? Aquela submissão, aquela escravidão que eles viviam, escravos de uns dos outros, eles não tinham, né? Havia um grupo só que comandava e os outros eram escravos, não é? E tinham que trabalhar até morrer. Enfim, então, era também por essas razões. Vejam bem, gente, nós não estamos assim, lidando com uma coisa fora do nosso conhecimento na humanidade. Muitas nações agem dessa forma também, ainda até hoje, muito, né? E há lutas imensas na sociedade para a mudança desses comportamentos que existem entre os homens que dirigem os países, as nações, que tomam decisões políticas sobre o povo, enfim. As lutas estão ali, existem. Então lá também acontecia da mesma forma. Só que Jesus não tinha vindo fazer a revolução que eles pensavam. Não era uma revolução armada, não era para matar ninguém, não era para acabar com o reinado deles, mas era para mudar a forma de amar as pessoas, de conviver, de tratar os homens, as mulheres, as crianças, os escravos e tudo mais. Como até hoje se luta, mas naquela época muito mais ainda, né? Então, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos outros, não estavam claramente definidas na questão da reencarnação, porque eles não tinham noções, senão noções vagas, incompletas, sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles não entendiam muito bem essa questão da ligação da alma, do espírito com o corpo, como hoje nós entendemos bem melhor, né? Que um corpo por si só não tem sentido nenhum, ele só tem sentido quando ele tem um espírito que, ligado pelo perispírito, ocupa aquele corpo. Né? E aí vem todas as outras razões que nós hoje já temos claro, mas isso não era claro. Imagina que naquela época eles iam pensar dessa forma. Eles tinham vagas noções, alguns já mais intuitivos e mais que tinham ouvidos de ouvir, já compreendiam um pouco melhor, mas ainda não tinham as explicações claras sobre isso. Então João Batista era Elias reencarnado, e eles se davam conta disso pela semelhança do trabalho que ele fazia. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, e que foi encontrar Jesus. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Esse senador, o Nicodemos, ele sabia, né? Ele tinha clareza, ele conhecia as questões espirituais, tudo, mas ele não estava interessado que Jesus continuasse fazendo aquele trabalho. Ele queria que ele parasse com aquilo, porque ele esclarecia, ele convocava, ele, enfim, movimentava tudo aquilo que eles não queriam. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vocês imaginem, deu um nó na cabeça do Nicodemos. Jesus lhe respondeu, Nicodemos disse: como pode nascer um homem que já está velho, ele pode entrar no ventre da sua mãe para nascer pela segunda vez? Vocês vejam o raciocínio. Como é que esse homem vai nascer de novo? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
que era essa questão da água? É que eles achavam que todas as coisas, a origem de todas as coisas, os animais, as plantas, os homens, enfim, tudo tinha origem na água. Claro que a água era e é um elemento da natureza que faz com que realmente sobrevivam, vivam as coisas, as pessoas, os animais, enfim. Mas não era a origem, eles davam como se fosse ali nascido. Então Jesus usava essa palavra, mas o sentido da água era nesse sentido, não da água que nós bebemos, né? Então, o que é nascido da água? Mas aí Jesus explicou, Jesus entendeu que ele não compreendia bem isso aí, essa questão que eles colocavam como se a água fosse a origem, se originasse ali todas as coisas, né? E aí Jesus compreendeu bem isso e disse para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis que eu vos disse que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvis a sua voz, mas não sabeis onde ele vem e de onde ele vai. Então Jesus explicou para ele: o que é da carne que é do Espírito, é do Espírito. Nossa, espírito e alma para eles não era uma coisa muito, claro, ligada ao corpo, ligada à carne. Aí então vocês vejam que o trabalho de Jesus era lançar para frente outro conhecimento, um conhecimento que seria mais aprofundado daqui a algum tempo, não é? Não podia ser naquele momento, que não havia compreensão para isso. A compreensão deles era limitada. Mas Jesus já lançou: o que é da carne, o que é do Espírito, é do Espírito. Dizendo que aquele corpo de carne que está ali, ele vai desaparecer e vai ficar do Espírito. O que é do Espírito é do Espírito, e o que é da carne é da carne. O que é do corpo é do corpo. Mas ainda tinha uma outra questão. Será que o Espírito viria do Espírito? O corpo sim vem de um outro corpo, de outros corpos, mas e o Espírito de onde vinha? Qual era a origem? Aí já vem todo um outro questionamento, não é? Então tudo isso ele lança para que seja realmente, vai lançando a semente. Tem coisas que a gente não pode dizer com toda clareza, porque não adianta, porque a pessoa não vai compreender. Então tu lança aquela sementinha e aquela semente começa a ser trabalhada, a ser entendida. Nicodemos respondeu: como pode isso se dar? Jesus lhe disse: sois mestres de Israel e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto, vós não recebeis o nosso testemunho. Mas se não me credes quando falo das coisas da terra, como crereis quando falo das coisas do céu? O que ele disse? Se tu não acredita que o corpo morre, que o corpo se desgasta, que não tendo mais condições ele desaparece, como tu vai acreditar no espírito que não é o corpo, que está ligado ao corpo, mas que não é um corpo, que tem uma outra origem? Entende? Então isso aí começaram a pensar. O pensamento de João Batista era Elias e os profetas poderiam viver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos. Notadamente, né, Jesus não teria deixado de combater se fosse uma coisa errada. Se isso não fosse verdade, Jesus não teria lançado esse questionamento a Nicodemos. Ele lançou exatamente porque ele sabia que isso ia crescer e isso teria continuidade. Se o homem não renasce da água e do Espírito forem interpretados no sentido da regeneração pela água do batismo, porque eles achavam que pelo batismo tudo se resolvia, todas as questões se resolviam, não é? Havia uma interpretação das palavras diferente do sentido total que elas tinham, né? Então, para compreender o sentido verdadeiro dessa palavra, é preciso igualmente reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Não é água. Nós sabemos que a água faz com que a planta cresça, que o homem se alimente, que ele se hidrate, que os animais da mesma forma, enfim, mas ela não é a origem de tudo, como eles achavam. Bom, então, essas questões são importantes porque muitas pessoas ainda ignoram hoje a forma, a origem
Quando nós pensamos na origem das coisas, nós vamos longe, né? E a gente se perde porque a gente muitas vezes não consegue ir lá na origem, né? Na origem do espírito, né? Todos nascem simples e ignorantes e é-lhes dada a oportunidade de nascerem em planos, em planetas, primitivos, selvagens, enfim, onde eles começam a desenvolver então toda a sua origem espiritual num corpo de carne, não é? Então a história nos mostra, através da origem das espécies, da evolução das espécies, como é que vai se dando esse processo de aprimoramento do espírito e também do corpo, né? Porque o corpo de um homem selvagem primitivo não é o mesmo que o corpo de um homem já numa outra civilização. Ele já tem modificações, ainda que a estrutura, o arcabouço seja o mesmo, mas ele já tem uma outra estruturação. Mas o que importa nessa questão é o espírito que ocupa aquele corpo. É ele que faz o processo de evolução, sai de um mundo primitivo para um mundo mais evoluído e faz toda a sua experimentação, retorna muitas vezes ao mundo primitivo para poder auxiliar aqueles outros, né? Vejam que mesmo aqui na Terra, que é um plano de provas e expiações, não é um plano de regeneração ainda, está havendo um momento de transição, estamos passando pela transição para um mundo de regeneração, mas aqui nós temos estágios diferentes, né? Nós estamos em estágios diferentes. Tem aqueles que ainda são primitivos, de um certo comportamento, outros já são mais evoluídos, outros já avançam, outros são, enfim, né? Avançam no sentido intelectual, no sentido moral, no sentido espiritual, há vários tipos de evolução, né? O correto é que a gente evolua em todos os sentidos, mas é difícil numa encarnação que um homem, né, que venha pela primeira vez ou venha recentemente, ele consiga evoluir do ponto de vista moral, intelectual, espiritual, não evolui tudo. Ele evolui um pouco em cada campo. E assim vai se dando. Então, nós vamos tendo várias encarnações, várias existências e acreditamos, né, na existência, nas várias existências, nas várias vidas, nas vidas sucessivas, é que vão nos dando a dimensão de como nós podemos evoluir. Aonde nós vamos parar? Alguns perguntam, né? Quantas encarnações eu preciso para poder evoluir? Quantas vidas eu vou viver de acordo com o meu adiantamento, com o meu aproveitamento? Eu vou viver muitas, não sei, não é? Isso é uma coisa meio infinita que a gente não sabe, mas nós sabemos que nós vamos do primitivo ao anjo. Nós vamos fazer toda essa caminhada. Tem espíritos que já não precisam mais reencarnar, não é? Mas reencarnam muitas vezes pela grandeza de saber que tem irmãos que ainda precisam do seu trabalho, do seu auxílio, da sua orientação, do seu conhecimento, e outros estão no plano espiritual de forma que não precisam mais. Eles trabalham lá por aqueles que estão em outros planos, não só a Terra, mas com outros mundos, né? Em outros mundos. Então, nós vamos ver que Jesus era um espírito que não precisava reencarnar, que ele não reencarnou na Terra, ele veio de outros planos, mas ele tinha uma missão de governar a Terra, de ajudar a evolução da Terra, e até hoje é assim. Ele é o espírito governador da Terra. Ele é aquele que faz com que ande os processos evolutivos juntamente com várias equipes e outros espíritos, tantos que nós conhecemos, né? E que muitos já reencarnaram aqui, já desencarnaram, voltaram, muitos já não estão mais no plano, mas nem por isso deixaram de continuar trabalhando. Então, essa lição é bem interessante, assim, para a gente ir vendo, assim, de como as coisas acontecem na nossa vida, e acontecem com todos, não é? Vocês vejam que, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando muitas dessas coisas, o processo de transição, o desencarne, independente se a pessoa é moça, se a pessoa é mais velha, se é uma criança, seja quem for.
não conta mais isso, né? Outro dia uma pessoa disse assim, mas o correto é que os mais velhos fossem primeiro que os mais novos. Essa regra já não conta mais, não é assim. Vai aqueles, porque nós não estamos vendo o corpo, nós temos que ver o espírito, né? O espírito que necessita avançar, que já avançou mesmo sendo criança, que já avançou mesmo sendo jovem, que já avançou mesmo sendo idoso ou não, depende. A questão não é pela nossa condição física, da nossa faixa etária, enfim, da nossa saúde, não. Então nós vamos ver que existem outras coisas para além do corpo, para além daquilo que nós podemos ver. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nas 3 versões. Não se pode supor que fosse só a regeneração pela água do batismo, que certamente não era conhecida. Estando um homem morto, uma vez poderia vir reviver de novo? Morto. Perdeu as forças, não existe mais. Aí alguns vão dizer, mas e Lázaro? Que Jesus tira ele lá do túmulo. Sim. O que aconteceu com Lázaro? Ele sofreu um processo que não era da morte definitiva. Ele não perdeu todas as forças, né? Porque há situações em que o indivíduo fica como se estivesse realmente, né, sem condição mais de voltar à vida. Mas aí vem aqueles médicos e botam como é que chama aquilo? Desfibrilador. Um desfibrilador aqui, a criatura volta, né? Isso significa dizer que ele não estava morto, né? Assim como Lázaro não estava. Não estava. E essa condição faz ver de que tem muitas coisas que nós ainda não conhecemos assim com profundidade, não é? E que hoje, por exemplo, a ciência mostra coisas que parecem mágicas, né? Aquilo que Jesus fazia dando um passe na pessoa, revigorando, energizando, tirando ela daquele estado de coma, de prostração, hoje a ciência faz isso, né? Porque a ciência também estudou, descobriu os meios, recursos, as fontes de energia, os recursos, enfim, que existem e que o Cristo Jesus manipulava, não só ele, como também depois os discípulos, enfim, que fizeram várias coisas, que espantavam as pessoas, mas que não tinha nada de milagre e nem sobrenatural, uma coisa natural, mas dependendo do que? Do grau evolutivo, né? Do grau evolutivo daquele que praticava. E era o caso dele, né? Era a situação dele. Era um espírito muito especial, um espírito que estava acima de todos e que veio exatamente para fazer isso, né? E apesar de tudo isso, o que aconteceu, né? Não foi reconhecido ainda por aquela humanidade, mas ele tinha que fazer a marca dele, né? Então, quando nós vamos fazer alguma coisa que nós queremos que aquilo fique, que as pessoas levem adiante, que são coisas boas, essas coisas independem assim da nossa... A pessoa às vezes se decepciona, ela diz, mas eu fiz tanto e o resultado não foi bom, não foi como eu gostaria. Não é esse o sentido, né? É fazer e deixar, que aquilo vai florir, aquilo vai crescer, aquilo vai dar frutos, não é? Nós não plantamos uma árvorezinha e ela dá frutos na outra semana, muito difícil, né? Ela vai levar um certo tempo, vai acontecer alguns fenômenos aí com ela, alguns acontecimentos até que ela produza os frutos, não é? E aí nós ficamos felizes quando nós vemos aquilo que nós plantamos florir, dar frutos, enfim, ser uma coisa que é aproveitada por todas aquelas pessoas que estão ali. Então Jesus fazia isso, né? Ele lançava sementes, ele lançava o trabalho, e independente do que as pessoas iam fazer, ele sabia que permaneceria, e permanece até hoje, né? Ainda nós estamos compreendendo, tentando ser melhores, porque não eram coisas só no campo material, né? A gente era no campo espiritual, no campo moral, que era isso que a humanidade precisava, e precisamos mais do que nunca, né? Aí vocês vão dizer, mas se a gente pegar o nosso salário, pegar o nosso dinheiro e comprar todos os cobertores
que o Lauro Kevin já fez uma caridade. Não sei, pode ser, né? Pode não ser. Deverá ser. Mas pode ser que eu esteja assim, com um sentimento mais, vamos dizer assim, um sentimento que não seja totalmente aquele de que aquelas pessoas recebam aquilo daquela forma, né? Porque se eu deixar uma pontinha que alguém descubra que fui eu, aí eu já estraguei a minha ação. Não é que as pessoas têm que se esconder, não. Mas nós temos que fazer aquilo que Jesus fazia. Ele fazia independente do resultado que fosse dar. Sabia, já sabia até o que poderia acontecer. Mas também as pessoas começaram a se surpreender à medida que elas avançavam, à medida que elas faziam as coisas, e independente assim de algum ganho, de alguma resposta daqueles que recebiam, não é? Então isso no nosso mundo hoje então está assim, né, largamente, né? E aí se vê de que realmente nós podemos fazer muitas coisas do ponto de vista material, mas se não puder do ponto de vista material, faz do ponto de vista espiritual, faz do ponto de vista moral, e nós já ganhamos a nossa vida, não é? Porque às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho condições de fazer isso materialmente, não posso, mas eu posso fazer outras coisas, né? Não é material. Eu posso aconselhar, eu posso conversar, eu posso visitar um asilo, eu posso fazer tantas coisas para as pessoas melhorarem a sua autoestima, não é? Então a gente não precisa ficar preocupado às vezes, né, gente? Eu sei que às vezes a gente fica, né? Gostaria de fazer isso, fazer aquilo, de dar mais, mas não tenho, né? Materialmente falando até preciso que me dê em vez de eu dar. Mas na medida que a gente tem esta energia colocada em ação, assim como Cristo fazia, nós somos capazes de levantar alguém que está ali caído, com a nossa conversa, com um exemplo, com a nossa capacidade de amar aquela pessoa, de recolher, de encaminhar, não é? Então, as questões que Jesus colocava eram essas, né? E aí ele disse o seguinte, nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que a minha transformação chegue. Isso dizia João. Evidentemente, quero falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece se aplicar à nova existência, a uma nova vida. Porque aí a pessoa diz, mas eu já estou velho, agora eu não posso fazer mais nada. Já estou no final da minha vida, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer aquilo que o tempo me permitir, de bom. Mas aí alguns se desanimam e pensam, será que não tem uma outra vida? Não tem jeito de eu retornar de novo, né, para fazer aquilo que eu não consegui fazer? E aí descobrem que existe realmente, né? Que nós temos muitas existências, várias existências, né? E que nós vamos viver essas vidas todas tentando remendar mais do que isso, tentando recuperar, tentando fazer com que o nosso processo evolutivo se dê mais rapidamente. Nós não perdemos tempo. Alguns na encarnação ficam estagnados, não avançam. Eles ficam naquele degrau ali, não desce nem sobe, fica ali. Vocês viram, vocês conhecem isso, né? Aqueles que não avançam, nem para frente nem para trás. Se for para frente, melhor, porque, né? Mas acontece que tem esse estágio de estagnação. Mas numa outra existência, ele já vem com outras experiências. Na espiritualidade, ele vai escolher um programa para ele que faça ele sair daquele degrau e conseguir avançar. Isso acontece nas nossas vidas aqui já encarnados. Nós recuperamos muitas coisas que nós perdemos por falta de vontade, por incúria, por falta de responsabilidade. Às vezes o homem perde a metade da sua vida, né? O homem, a mulher, qualquer um de nós. Mas ele pode também ganhar a outra metade, né? Se ele resolver mudar, dar um outro rumo, dar uma outra direção, né? Não precisa ficar esperando a outra, porque às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, mas agora já estou no fim, não adianta mais. Não é verdadeiro, adianta.
Porque aquilo que eu fizer hoje vai servir, e muitas vezes até no último momento ali que a pessoa está de vida, ela pode, vamos dizer assim, usar o perdão, ela pode, vamos dizer assim, rever as suas coisas da sua vida, e aquele momento vai lhe valer muito na espiritualidade, né? Ela vai aproveitar muito daquilo que recebeu. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Então, nós que somos reencarnacionistas e acreditamos nas vidas sucessivas, acreditamos em várias existências, nós sabemos de que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Quer dizer, nós quando reencarnamos, nós vamos com uma família, com um grupo de pessoas, não é? Com as quais nós já vivemos anteriormente, que não é pela primeira vez que a gente vem com eles ali. Aí vocês vão dizer, não, mas aquela pessoa lá não dá certo comigo, na outra encarnação eu não quero nem saber, bota bem longe de mim. Mas não é assim. Nós viemos para reparar coisas. E essa reparação que nós fazemos é exatamente isso. É vir com pessoas que são afins, que têm afinidade, e com aquelas que não são afins, não é? Principalmente se recuperar com as que não são afins. Porque quem tem afinidade com a gente é uma coisa muito boa, né? Pessoas que são afins, que falam a mesma linguagem, que têm compreensão, que têm nível de afeto e de amor mais ou menos no mesmo nível, é uma coisa muito boa, mas não é bem assim também. Numa família nós não vamos encontrar isso assim tão, né? Tem coisas e coisas, tem situações e situações. Então nós não temos que renegar isso, porque os laços de família se fortalecem. Eles estão ruins nessa época, nessa vida, na outra eles serão melhores, porque nós vamos ajudá-los a melhorar. Vocês vão dizer, mas é difícil. Às vezes é bem difícil. Vai ter que reencarnar algumas vezes, como filho, como mulher, como marido, como parente, como amigo, próximos, para que possa se dar o fortalecimento desses laços. E aqui alguns egoístas pensam assim, ó, mas então eu vou ter 10 maridos, 10 mulheres, 10 filhos, 10 isso, 10 aquilo, se eu tiver 10 encarnações. Não é dessa forma. É porque aquele agrupamento que vem ali, ele vai se mudar os papéis. Uns serão pais, outros serão mães, outros serão filhos, outros serão amigos. Haverá uma troca de funções, de papéis. Os espíritos reencarnam tanto femininos como masculinos. Poderão trocar na outra existência por necessidades de aprimoramento, de conhecimento e tudo. Então não existe essa coisa de dizer, não, eu só vou vir homem, eu só vou vir mulher. Não, essa coisa na espiritualidade não conta. Né? Nós temos a possibilidade de fazer as trocas. Então viremos em outras posições naquele mesmo agrupamento. Até que haja um refinamento ou um depuramento daquelas relações que nós formemos na espiritualidade uma família. Independente, já possamos então nos ligar a outros grupos, a outras famílias. Porque a nossa família verdadeira é a humanidade inteira. Não é só aqueles que estão lá em casa, os 3 ou 4, 10, 15, enfim. Não. A humanidade inteira é a nossa família. Ainda que é difícil, né? Às vezes as pessoas acreditarem nisso. Mas é assim. Muitos virão de outros lugares, de outros grupos, para serem recuperados, regenerados, para ajudarem aqueles também que estão ali, enfim. Então há um fortalecimento dos laços pela reencarnação. Porque se fosse pela unicidade da existência, fosse uma existência única, um homem único, uma mulher única, como que nós, onde é que estaria a justiça divina? Onde estaria a justiça divina? Poderia aquele homem ser totalmente mau, como muitos às vezes são, né? Ou totalmente bom, e qual seria o ganho dele com isso, ser bom ou ser mau? Não teria importância nenhuma. A unicidade da existência causaria realmente um final, nascer, viver e morrer, e acabou. Como alguns pensam, os materialistas pensam assim. Mas nós sabemos que não é assim, porque há continuidade, os espíritos vêm nos dizendo o que aconteceu com eles, por que eles estavam naquela situação, o que eles fazem lá na espiritualidade agora, como é que eles estão junto a nós, já desencarnados, sem corpo. E é uma surpresa para muitos que se dizem materialistas, que acreditam
que a existência é só enquanto está aqui no corpo, eles se surpreendem quando eles veem que a coisa não é assim, que eles continuam vivos, ouvindo, falando, vendo as coisas que acontecem, surpresos. Então, a unicidade é que rompe, é que seria, mas não é o caso, e a reencarnação fortalece os laços de afeto, de amizade, de companheirismo e tudo mais. Quais são os limites da encarnação? As pessoas perguntam, quantas vezes eu vou reencarnar? Eu vou reencarnar? Não sei, depende do que nós fizemos com as nossas vidas, né? É provável que muitos avancem rapidamente, outros não. Então nós teremos que... Não tem um limite, né? Deve-se considerar que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, que nós estamos assim, a um intervalo, a pessoa desencarna e se dá um intervalo. A situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, e que assim na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre, esclarecido, segundo seja mais ou menos materializado. Então assim, mesmo que seja um espírito muito ligado às coisas da matéria, ele na espiritualidade, nesse período que ele fica na erraticidade, que ele fica um período lá, não está mais na vida material, ele está na vida espiritual. Mas ele fica assim, como que refletindo, como que vendo os acontecimentos da vida dele, aí ele vai compreender o que se passa mesmo ele sendo materialista. Que daí ele para de ser materialista porque ele vê que existe vida, que ele está vivo, que as coisas estão acontecendo, que ele pertence a um outro campo, que não é mais um campo material, sim, a um outro campo que provavelmente ele não conheça muito bem, que é o campo espiritual. Neste plano, então, ele vai começar a compreender a dimensão das existências, a dimensão da vida, o que importa, o que adiantou ele ficar tão apegado às coisas materiais, chegou na espiritualidade, não pode levar nada. Não pode levar o carro, não pode levar as coisas que ele tinha na matéria, não adianta ele se revoltar, porque aquilo não vai com ele. Então, o que é? Quanto mais nós vencermos essa materialidade, quanto mais nós conseguirmos fazer um desprendimento daquilo que nos chumba aqui nessa terra, nós vamos avançar mais na espiritualidade. Vamos avançar mais como espíritos. A nossa evolução se dará de uma forma bem mais rápida, não é? Aí vocês vão dizer, bom, então agora eu vou doar tudo que eu tenho, porque aí eu vou avançar bem ligeiro, vou ficar um espírito angélico, vou ficar um anjo. Não fica. Vocês vejam que uma coisa é complicada. Que não fica porque não basta isso. Não basta eu fazer isso, né? Me livrar daquilo. Eu tenho que ver como é que eu estou fazendo aquilo, como é que eu faço, qual é a intenção. Então, nós temos necessidade de encarnar, de reencarnar muitas vezes para fazer os reparos nas nossas vidas. Para fazermos o nosso processo de evolução. E ele vai se dar no material aqui. Nós podemos sair daqui da matéria totalmente angélicos, totalmente libertos de toda coisa negativa, termos avançado profundamente, né? E poderemos entrar na espiritualidade já num outro nível. Então, gente, a questão do número de encarnações que nós vamos ter, a gente não sabe, né? Nem os espíritos sabem. A gente sabe que a gente vai... Muitos espíritos, por exemplo, Bezerra de Menezes e outros, que trabalharam aqui na Terra, que viveram aqui, né? Quando, pelas benfeitorias, pelo bem que praticaram, por tudo de bom que fizeram, eles não precisariam mais reencarnar. Quando perguntaram para ele, para onde ele gostaria de ir, para que plano? Para junto de Maria, para junto de outros planos mais evoluídos, ele disse que queria voltar para a Terra. Né? E muita gente, quando está aqui encarnado, muitos de nós já diziam, eu não quero mais ir para cá, me manda para outro lugar. Isso é um engano, porque se ele veio, por que ele veio?
pela grandeza de ter que fazer, que dar continuidade àquele trabalho que não ficou completo. Porque uma encarnação só não nos permite realizar todo o processo evolutivo que nós temos. Então nós vamos viver juntos muitas vidas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender a dimensão do trabalho do Cristo, nesse sentido, né, de nos colocar no futuro já, para compreendermos a dimensão das coisas que nos virão.